Mente só é bom com vitória. Nós estamos aqui para passear, não estamos aqui para brincar. Tá no São Paulo. Demonstrar desde o primeiro minuto. Salve, nação tricolor paulista! Sejam sempre muito bem-vindos ao canal SPFC Tricolor TV. Para quem está chegando agora no canal, muito prazer, me chamo Tamires e trago vídeos diariamente para vocês. Já convido a todos a se inscreverem aqui no canal, aumentando assim a nossa família tricolor e logo em seguida ativar o sino das notificações para receberem os vídeos assim que eu postar e não perderem as informações do nosso time querido. Peço também para que deixem seu like, seu comentário e compartilhem o vídeo com geral. Vamos então às notícias de hoje. Em São Paulo, o atacante Paulinho foi a BH para assinar com o Cruzeiro até o fim de 2022. O vínculo com o tricolor iria até o fim de junho e a rescisão foi antecipada justamente diante do interesse do Cruzeiro. Nos últimos dias, o jogador acertou os detalhes que restavam para encerrar o acordo em São Paulo. Nascido em 2001, Paulinho está no último ano de base e chega para atuar no Sub-20, mas já com planejamento do Cruzeiro de inserção do garoto ao profissional em breve. O mesmo ocorreu com o zagueiro Matheus Vieira, que também chegou do São Paulo e assinou o contrato na semana passada. A situação também ocorre com o atacante Vitor, que chegou emprestado do Atlético Goianiense. Natural de Jataí, no interior de Goiás, Paulinho chegou a São Paulo para o Sub-15 e foi titular praticamente em toda a caminhada do título da Copinha de 2019, inclusive marcando gols importantes nas quartas de final contra o Cruzeiro e na semifinal da competição. Em 2020, se manteve como peça importante da equipe e esteve presente em 13 dos 21 jogos do tricolor no Brasileiro Sub-20. Ele tem mais de 100 gols na base tricolor. O São Paulo publicou em seu site o balanço financeiro de 2020. Novamente, os números foram péssimos. O clube teve um déficit de 129,6 milhões de reais. A dívida segue assustadora. Ainda falando em reais, passa dos 600 milhões. Vou detalhar dois itens das dívidas do São Paulo que totalizam quase 100 milhões. O empréstimo de pessoas físicas e as dívidas pela contratação de jogadores. O clube terminou 2020 devendo pouco mais de 22 milhões para empresários de jogadores. São 16,5 milhões para André Curi, que também está cobrando 40 milhões do Atlético Mineiro. Carlos Leite tem 5,2 milhões para receber do clube. Para Fábio Melo, são 809 mil reais. Vinícius, ex-diretor de futebol e que fez empréstimos muitos anos atrás, tem ainda 7 milhões para receber do clube. Mais salgada é a conta a pagar para clubes e jogadores pela aquisição de direitos federativos, ainda que houve uma diminuição em relação a 2019. Ao final de 2020, o São Paulo devia 66,3 milhões nessa coluna de débitos. Eram 97,6 milhões em 2019. O maior buraco é pela aquisição de Tietê, que foi emprestado ao Atlético Mineiro. O São Paulo declarou dívida de 22,5 milhões com o Dinamo de Kiev pela aquisição do meia. Outros 10 milhões ainda precisam ser pagos a um clube mexicano pela contratação de Thiago Volpi e 9,8 milhões ao Atlético Paranaense por Pablo. O Vitória tinha 2 milhões para receber por Trellis. Pesada também é a dívida com jogadores que eram donos de seus direitos. Pelo balanço, o São Paulo devia 9,3 milhões para Daniel Alves em 31 de dezembro de 2020. Para Juan Fran, que já deixou o time, o débito era de 4,5 milhões. Desde 2018, nos profissionais do São Paulo, Luan se tornou uma peça fundamental no meio de campo, com praticamente todos os treinadores que dirigiram a equipe desde então. O primeiro volante tem como principal característica a forte marcação e por muito tempo ficou marcado como jogador que não sabe jogar com os pés, mas isso foi caindo por terra a cada jogo em que Luan, além de desarmar, passava a ser um construtor. A estreia do tricolor na Libertadores contra o Sporting Cristal foi uma prova disso. O volante foi um dos principais nomes da equipe ao lado de Benítez, comandou o meio de campo e fez seu primeiro gol como profissional.
Esse bom momento foi coroado com o gol, que consequentemente foi também o primeiro com a camisa do São Paulo. Um dos responsáveis por isso é Hernan Crespo, a quem Luan acredita a intensidade maior nos treinos. Se as boas atuações sob o comando de Crespo continuarem, Luan aumenta suas chances de representar o Brasil na Olimpíada de Tóquio em julho. A seleção olímpica é comandada por André Jardine, que já passou pelo São Paulo. Aos 21 anos, o volante não esconde o desejo de defender a seleção brasileira e coloca a convocação como uma das metas para este ano. Esta seria a última oportunidade do jogador disputar a competição através da idade. Enquanto os nomes dos convocados não são divulgados, o volante trabalha para realizar outro sonho, o de ser campeão pelos profissionais do São Paulo. Se na base ele acumulou conquistas, no time principal esse sabor ainda não veio. Antes de uma possível ida à Olimpíada, Luan tem a chance de conquistar o título do Campeonato Paulista. O São Paulo se classificou às quartas de final no último domingo e tenta acabar com o jejum de 16 anos sem o título do estadual. O volante acredita que as novas contratações foram importantes para deixar o elenco da temporada passada ainda mais forte. Nesta quinta-feira, às 21 horas, no Morumbi, Luan deve ser titular novamente na Libertadores. O tricolor encara o Rentistas do Uruguai pela segunda rodada do Grupo E. É mais uma chance para o primeiro volante mostrar que também pode armar jogadas e fazer gols e ajudar a equipe a conquistar a 8ª vitória seguida. E por falar no clube Rentistas, os jogadores estão admirados com o Morumbi, postando no Stories do Instagram. E São Paulo, o Souza, anunciou a sua aposentadoria e resumiu a sua trajetória dizendo: "Eu era o improvável que se tornou provável". Em 2003, ele foi anunciado como reforço do São Paulo. No tricolor, conquistou o Mundial de Clubes, a Taça Libertadores e o Paulistão em 2005, além do Bicampeonato Brasileiro em 2006 e 2007. Agora, ele investirá na carreira de comentarista. O São Paulo ainda não se decidiu sobre o futuro de João Rojas, atacante que tem contrato até 31 de maio, pouco depois do fim do Paulistão 2021. O atleta tem se destacado sob o comando de Crespo com 3 gols e 1 assistência em 6 partidas disputadas, mas o departamento de futebol ainda não iniciou conversas para manter o equatoriano de 31 anos no Morumbi. A comissão técnica será consultada durante o próximo mês para que seja decidida a situação do estrangeiro. A questão salarial e o excesso de problemas físicos são o que preocupam. O jogador recebe R$180 mil por mês apenas por meio da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, em seu compromisso e ficou mais de 2 anos fora dos gramados por causa de lesões e vem indo muito bem nos jogos. Os salves de hoje são para Adriano e Márcia de Itajubá, Tricolores de Boston, André, Petrônio Porfírio, Marco Antônio Musa, Josadark de Dourados, Mato Grosso do Sul. Essas foram as notícias de hoje do nosso Tricolor Paulista. Espero que tenham gostado, amigos são paulinos. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder nada do Tricolor. O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!